preocupação que Deus tem com grandes cidades, com cidades. Já Ur dos Caldeus, quem sabe, tinha 250 mil habitantes. Roma, na época de Paulo, devia estar chegando mais ou menos a 1 milhão de habitantes. Certamente a primeira cidade que chegou a esse número. E nós vemos na estratégia de Paulo, já foi mencionado, como ele chega em diferentes cidades e ali começam comunidades cristãs. O desafio do centro urbano. Muitas vezes o centro urbano tem justamente essas características que Nínive teve. Tantos problemas, tanta violência. Quem sabe também tem os aspectos positivos, naturalmente, de concentração de muitos recursos, mas também esses grandes desafios. A igreja chamada para ser profética e missionária dentro da cidade tem essa mesma escolha que Jonas teve. Fugir, tentar, quem sabe, fechar-se dentro do seu ambiente, quem sabe dentro das 4 paredes, quem sabe ficar no porão, dormindo, ou quem sabe debaixo de uma sombra, de uma planta, reclamando de Deus. Ou tem a opção de aceitar esse desafio de Deus, ir de encontro à necessidade que existe, e vocês sabem quais são, em todas as áreas do ser humano, e naturalmente uma necessidade muito especial de ouvir falar da salvação de Jesus Cristo. São opções que nós temos como igreja do Senhor. Muitas vezes Deus age de uma forma surpreendente. Parece que as pessoas muitas vezes estão mais dispostas a ouvir o Evangelho e atender a voz de Deus e a ação do Espírito Santo em suas vidas do que nós muitas vezes entendemos ou estamos dispostos a ouvir. Vivemos numa cidade muito grande, uma metrópole. Hoje no jornal Correio Popular chegou assim que a gente estava saindo para a igreja, mas diz que a região metropolitana de Campinas integra a primeira macrometrópole do país. Pega lá de Santos, passa por São Paulo, vem para o lado de Sorocaba, Jundiaí, Campinas, e é basicamente tudo povoado. Você não nota quase quando sai de uma cidade e entra em outra. 28 milhões de habitantes. Uma das maiores concentrações populacionais do mundo. E tem aqui comparação com mais alguns desses centros do mundo. Um desafio enorme. Grandes problemas, é verdade, mas também grandes oportunidades. Para mim, Jonas é um espelho da minha vida, quem sabe da sua vida, quem sabe da nossa igreja, das igrejas do Brasil. Muitas vezes reclamamos que não tem evangelismo suficiente, mas a verdade é que nós temos no Brasil, quem sabe perto de 200 mil igrejas, fora as congregações. Para 5.500 municípios brasileiros, que numa média de quase 35 a 40 igrejas por município. Claro que Campinas tem muito mais, porque é uma cidade grande. Nós temos apenas 4% dos municípios no Brasil que não tem uma igreja estabelecida. Algumas têm congregações. Então a presença da igreja evangélica e também nas nossas igrejas é muito grande em termos de centros urbanos. Mas quem sabe, não temos aceito o desafio, mas estamos muitas vezes fugindo. E por isso a influência não é como ela deveria ser. Eu poderia estar citando aqui vários exemplos, não temos tempo para isso, mas se vocês olharem os missionários que nós temos em diferentes partes do mundo, oramos por eles hoje de manhã, vocês vão ver que vários deles estão trabalhando justamente em grandes centros urbanos. A Nelma, por exemplo, ali em Varanasi, Gorakhpur, no norte da Índia, grandes concentrações populacionais com enormes problemas e onde de fato existem pouquíssimas igrejas, pouco do testemunho cristão. Nós temos Paulo Felipe Sueli trabalhando em Lima, na Grande Lima, uma cidade que chega aí a 7, 8 milhões de habitantes, eles não sabem bem.
Só Deus e o diabo sabem quantos tem lá. Mas uma realidade de um grande centro, né, desafiador. E temos outros missionários trabalhando assim. Naturalmente precisamos de estratégias. A estratégia do grupo de comunhão tem sido ressaltada nessa manhã, eu acho que é muito bom. Eu acho que várias coisas precisam ir se completando, porque pessoas são contactadas de formas diferentes. Quem sabe uma coisa não exclui a outra. Mas quem sabe principalmente essa atitude, mais do que métodos, mais do que metodologias, estratégias, é uma questão nossa de atitude. A atitude de Jonas no capítulo 1, a atitude de Jonas no capítulo 3. Fugir do desafio ou aceitar esse desafio. Mesmo, quem sabe, fazendo um papel, às vezes, que não é tão cômodo. Deus tem um interesse por nossa cidade. Deus tem um interesse pelos centros urbanos do nosso país, do mundo, que se tornam cada vez maiores. Tem muita estatística sobre isso. A igreja precisa ter um papel importante, porque ela tem essa mensagem que pode atender às necessidades do ser humano onde ele está. Deus tem misericórdia até de Nínive, porque não teria da nossa cidade, das cidades dos nossos tempos. Que Deus nos abençoe. Quem sabe você releia Jonas em casa, hoje à tarde, durante essa semana. Pense um pouquinho, qual é a minha reação diante do desafio que Deus tem para a minha vida, para a vida nossa como igreja aqui em Filadélfia, em relação